Você pega o celular para responder uma mensagem. Era algo rápido, alguns segundos no máximo. Mas quando percebe, já passou vários minutos deslizando a tela, abrindo aplicativos e consumindo conteúdos que nem pretendia ver quando desbloqueou o aparelho. Nada parece perigoso. Você não fez nenhuma compra. Não digitou o número do cartão. Não tomou nenhuma decisão financeira importante. Pelo menos é isso que acredita naquele momento. O problema é que o cérebro não funciona apenas através de decisões conscientes. Grande parte das escolhas que fazemos começa muito antes de percebermos que estamos escolhendo alguma coisa. Enquanto você navega, centenas de informações disputam sua atenção. Pessoas mostrando viagens, pessoas exibindo conquistas, pessoas comprando produtos, pessoas vivendo versões cuidadosamente selecionadas da própria vida. Você sabe que aquilo não representa a realidade completa. Sabe que existe edição, filtro e seleção. Mas o cérebro não responde apenas ao que é verdadeiro. Ele responde ao que vê repetidamente. Aos poucos, sem perceber, algumas ideias começam a parecer normais. Coisas que antes não faziam parte da sua rotina passam a parecer desejáveis. Coisas que antes pareciam supérfluas começam a parecer importantes. O mais curioso é que ninguém precisa mandar você comprar nada. O processo é muito mais eficiente quando acontece sem pressão. Primeiro surge uma comparação, depois uma curiosidade, depois uma pequena sensação de falta. O cérebro humano sempre comparou ambientes. Durante milhares de anos isso ajudou na sobrevivência. Hoje, porém, essa mesma característica encontra um ambiente completamente diferente dentro da tela do celular. Você não se compara mais apenas com pessoas próximas. Agora se compara com centenas de pessoas todos os dias, muitas delas mostrando apenas os melhores momentos da própria vida. E quanto mais vezes o cérebro observa determinados padrões, mais ele passa a tratá-los como referências normais. O que antes parecia exceção começa a parecer regra. É nesse momento que algo muda silenciosamente. Você deixa de olhar para determinadas coisas como desejos ocasionais e começa a enxergá-las como partes naturais da vida. O celular não cria essa mudança sozinho, mas ele alimenta esse processo constantemente, todos os dias, em todos os horários, em praticamente todos os momentos livres. Enquanto isso, o cérebro continua fazendo aquilo que sempre fez, procurando pertencimento, procurando reconhecimento, procurando sinais de que está acompanhando o grupo ao qual deseja pertencer. Por isso determinadas imagens produzem tanto impacto. Não porque você queira exatamente aquele produto, mas porque deseja a sensação que imagina estar associada a ele. O anúncio não vende apenas um objeto. Vende conforto. Vende praticidade. Vende status. Vende uma versão futura de você que parece mais feliz, mais organizada ou mais bem-sucedida. Aos poucos, essa versão futura começa a ocupar espaço dentro da sua mente. E o mais interessante é que tudo isso acontece antes mesmo de qualquer intenção de compra existir. Você continua acreditando que está apenas passando o tempo. Continua acreditando que está apenas assistindo vídeos ou olhando conteúdos aleatórios. Mas o cérebro está absorvendo muito mais do que parece. Enquanto acompanha essa situação, talvez você esteja lembrando de algo que comprou sem ter planejado. Algo que parecia surgir do nada, mas que provavelmente apareceu diante dos seus olhos dezenas de vezes antes da compra acontecer. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo, porque esse é um dos padrões mais comuns da vida moderna e, ao mesmo tempo, um dos menos percebidos. O cérebro adora familiaridade. Quanto mais vezes vê alguma coisa, mais confortável se sente em relação àquilo. E quanto mais confortável se sente, menor tende a ser a resistência quando surge a oportunidade de comprar. É por isso que muitas compras não começam na página de pagamento. Elas começam semanas antes. Começam durante momentos aparentemente inofensivos de distração. Você abre o celular para descansar, mas encontra dezenas de estímulos desenhados para capturar sua atenção. Cada um deles tenta criar uma pequena emoção, uma pequena curiosidade, uma pequena expectativa. Nenhuma delas parece importante isoladamente,
mas todas juntas começam a alterar a forma como você percebe o mundo ao seu redor. O mais impressionante é que o cérebro raramente registra o momento exato em que foi influenciado. Ele apenas acumula referências até que determinada ideia pareça natural. E quando uma ideia parece natural, ela deixa de ser questionada com a mesma intensidade. Você não sente que está sendo convencido. Sente apenas que chegou sozinho àquela conclusão. Essa é a parte mais poderosa do processo. Porque as influências mais fortes raramente parecem influências. Elas parecem decisões próprias. Então surge uma vontade aparentemente espontânea. Um produto parece interessante. Uma experiência parece necessária. Um gasto parece justificável. E tudo isso acontece sem que você consiga identificar exatamente onde aquilo começou. O cérebro adora acreditar que possui total controle das próprias escolhas. Isso produz segurança, produz autonomia, produz a sensação de independência. Mas independência não significa ausência de influência. Todos os cérebros humanos respondem ao ambiente. Todos são afetados pela repetição. Todos absorvem referências ao longo do tempo. O problema é que hoje esse ambiente cabe no bolso. Acompanha você no trabalho, no transporte, na fila do mercado, no sofá, na cama, em praticamente todos os momentos do dia. Enquanto isso, pequenas vontades continuam surgindo, pequenas comparações continuam acontecendo, pequenas insatisfações continuam sendo alimentadas, e cada uma delas aumenta ligeiramente a probabilidade de uma decisão futura. Uma decisão que parecerá espontânea quando finalmente acontecer. É por isso que tantas pessoas sentem que o dinheiro desaparece sem grandes explicações. Porque as compras parecem pequenas, as decisões parecem isoladas, mas os estímulos que ajudaram a criá-las estavam presentes diariamente. Talvez o dinheiro não esteja desaparecendo apenas por causa das compras. Talvez esteja desaparecendo porque o cérebro está sendo constantemente exposto a motivos para desejar mais, comparar mais e gastar mais. O celular não tira dinheiro diretamente da sua conta. Ele faz algo mais sutil. Ele influencia emoções, expectativas e referências. E essas referências acabam influenciando comportamentos financeiros. Aos poucos, você percebe que muitas decisões começaram muito antes do momento da compra. Começaram durante períodos aparentemente inofensivos de distração. Começaram enquanto parecia que nada estava acontecendo. É exatamente por isso que a frase da TUM é tão desconfortável. Você nem viu. Não viu quando a comparação começou. Não viu quando a vontade apareceu. Não viu quando a resistência diminuiu. Porque o processo aconteceu devagar, sem pressão, sem aviso. Enquanto parecia que você estava apenas usando o celular como faz todos os dias. No fim das contas, talvez o maior custo não esteja nos produtos comprados. Talvez esteja nas centenas de pequenas influências que o cérebro absorve diariamente sem perceber. E se esse vídeo fez você enxergar algo diferente sobre dinheiro, comportamento e cérebro, se inscreva no canal. Porque muitos dos custos mais caros da vida não surgem de grandes erros. Surgem de padrões invisíveis que parecem normais enquanto moldam silenciosamente nossas decisões todos os dias.